Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa sala de aula da EBD Inovadora. E hoje, meus irmãos, mais uma vez aqui para a nossa lição, a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estamos estudando na realidade, a revista das lições bíblicas da CPAD, com o tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Essa que é o nosso trimestre, né? Estamos estudando lições maravilhosas, estamos falando sobre o avivamento. E a lição de hoje tem um tema muito interessante, o avivamento na vida da igreja. Texto áureo: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, o versículo de número 4. Nossa verdade prática: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo do Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. A nossa leitura em classe, nossa leitura bíblica, encontra-se em Atos capítulo 2, o versículo 1 ao versículo de número 13. Então você vai poder estar lendo, né, na sua classe, ou você pode estar lendo quando você estiver fazendo o seu planejamento, seu plano de aula. É muito importante que você leia essa passagem bíblica, né, essa leitura bíblica em classe, assim como todo o capítulo de Atos, todo o capítulo 2, que vai dar uma boa base para a nossa lição, o nosso estudo de hoje. Se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, é só você ver na descrição desse vídeo que nós vamos deixar um link, aí você clica lá e já entra direto lá no nosso grupo do WhatsApp. Lá nós temos no nosso grupo pastores, superintendentes, evangelistas, coordenadores, professores da escola dominical, e lá nós ficamos ali então conversando, trocando ideias, trocando experiência, aquilo que está dando certo na sua EBD, né? Aí a gente vai conversando e nos ajudando. Se você quiser fazer parte, é só clicar no link e aí você já cai direto lá conosco e você será bem-vindo no nosso grupo. E se você perdeu a lição anterior, você pode estar vendo, é só você clicar aqui em cima no vídeo, no card, e você já vai estar então podendo assistir, né? Após terminar esse vídeo, você pode estar assistindo a lição anterior. Ou então também aqui na descrição desse vídeo, e aí vai estar lá o link para você assistir a lição anterior, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, para a nossa lição de hoje. Como nós falamos, é a lição de número 5, o avivamento na vida da igreja. Meus irmãos, como nós já vimos, o avivamento é fundamental para a igreja, para a nossa vida pessoal, para influenciar toda a nossa vida. É de fundamental importância. Nós precisamos entender que há uma diferença, né? Quando nós falamos de avivamento, há uma diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Nesse contexto aqui da igreja há uma diferença. No Antigo Testamento nós vemos ali uma espécie de pré-avivamento, não é? Aquilo que a forma que Deus utilizava no Antigo Testamento, através da vida dos profetas, dos patriarcas, dos homens e mulheres de Deus, nós vemos que o Espírito vinha sobre eles, mas era de uma forma limitada. Mas quando se cumpre, então, o propósito de Deus, o projeto de Deus com relação à igreja e o avivamento, nós vamos ver que há essa diferença. Já no Novo Testamento, na vida da igreja, porque nós vamos ver agora o Espírito Santo de uma forma plena, uma forma completa na vida da igreja, a atuação do Espírito Santo na vida da igreja. Então, no primeiro ponto da nossa lição, nós vamos ver o seguinte assunto: o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Né? Para quem é o batismo com o Espírito Santo? Né? Aqui na igreja, né? No Novo Testamento, na igreja primitiva, ou para a igreja, né, atual, para nós que somos dessa geração, que fazemos parte da igreja, que somos membro do corpo de Cristo, a igreja, nós somos a igreja de Cristo, né? Então nós vamos ver isso. O
batismo com o Espírito Santo e o público-alvo. Para quem é o batismo? Quem pode receber o batismo com o Espírito Santo? Tá bom? Então vamos lá, é isso que nós estaremos vendo agora. Primeiro subponto, o chamado abrangente de Jesus. Então, meus irmãos, a primeira condição para receber o batismo com o Espírito Santo é passar pela experiência da salvação, né? Então, você aceitou Jesus como Salvador, se arrependeu dos seus pecados, crendo no Evangelho, logo, esse é o primeiro passo para você que quer receber o batismo com o Espírito Santo. O chamado de Jesus, ele é abrangente para todas as pessoas, primeiro, que aceitaram Jesus como Salvador, tiveram essa experiência da salvação, se arrependeram, creram no Evangelho, porque sem arrependimento não há salvação. Não tem como o homem ser salvo se ele não se arrepender, crer no Evangelho, passar pelo processo de salvação, aceitando a Cristo como Salvador. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, né, é a segunda condição para se receber o batismo com o Espírito Santo. É obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos. E, finalmente, a terceira condição, que é santificar-se, pois sem santificação ninguém verá ao Senhor. Então, olha só, meus irmãos, o chamado de Jesus para as pessoas, né, para receber o Espírito Santo, para receber o batismo com o Espírito Santo, todos podem receber, desde que tenha a experiência da salvação, aceite a Jesus como Salvador, se arrependa dos seus pecados, abandone os seus pecados, creia no Evangelho e obedeça a Deus, obedeça a sua palavra, né, aquilo que Deus revela na sua palavra, nas Escrituras, a pessoa obedeça. E, terceiro lugar, ele tenha uma vida santificada, ele leve uma vida santa diante de Deus. Porque o Espírito Santo, ele é santo, não pode habitar numa pessoa que leva uma vida sem compromisso, uma vida depravada, uma vida de pecado. Então, se nós tomarmos esses cuidados, se nós dermos esses passos, com certeza nós estaremos ali dentro do chamado de Jesus para receber o batismo com o Espírito Santo. Aí nós vamos para o segundo subponto, que é a promessa é para todos os salvos. Os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos, que salvos se reuniam no cenáculo para perseverar em oração. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus. E de repente o Espírito foi derramado sobre todos os que estavam reunidos, assentados na casa. Ao final do segundo capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então, irmãos, a promessa do batismo é para todos os salvos, né? Então, nós vemos aqui que os discípulos, eles já tinham passado por essa experiência da salvação. Eles já tinham crido em Deus. Eles estavam obedecendo a palavra de Deus e estavam vivendo uma vida de santidade. Então, eram salvos, né? E aquilo que Jesus havia falado, que ele iria mandar um Consolador, mandar o Espírito Santo, lá em Atos capítulo 1, né, o versículo 12, versículo 14, nós vemos Jesus fazendo essa promessa, que eles deveriam ficar em Jerusalém, que eles iam ser revestidos de poder. Então, todos eles já salvos, já tiveram a experiência da salvação, agora eles estão em Jerusalém perseverando, orando, aguardando a promessa. E o que acontece? Jesus envia a promessa, todos são batizados, são cheios do Espírito Santo e se cumpre a palavra que Jesus havia falado. Não só a palavra que Jesus havia falado, mas a palavra que os profetas haviam falado. O profeta Joel, né, que profetizou dizendo que nos últimos dias
Deus enviaria o seu Espírito sobre toda a carne. Aí ele diz, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão, vossos velhos sonharão, sobre os servos, sobre as servas vai ser derramado do Espírito. Então, nós vemos aqui o cumprimento, né? Então, a promessa é para todos os salvos. Foi assim na vida dos discípulos e é assim na nossa vida. Você já aceitou Jesus? Você já teve a experiência da salvação? Você crê, você já obedece a palavra de Deus, leva uma vida de obediência, uma vida de santidade, então o Espírito Santo, a promessa do batismo é para você também. É o avivamento para a igreja, é o avivamento para você, é um avivamento para mim, bendito seja o nome do Senhor. Assim o texto bíblico atesta a abrangência atemporal e perene da promessa. O batismo no Espírito Santo é para todos os salvos, em todas as épocas, culturas e geografias. Então, nós vemos aqui a abrangência dessa promessa. Não foi só para a época dos apóstolos, é para nós hoje. Está aqui na palavra que Pedro fala. Essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, todos os que estão longe e a todos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Então foi para aquela época, para a época dos apóstolos, da igreja primitiva, mas para nós hoje também, que o Senhor tem nos chamado. Glória a Deus por isso. Então essa promessa é para você também, e você deve colocar isso na mente e no coração do seu aluno, para ele buscar, porque a promessa é para ele, o avivamento é para ele, e ele precisa viver o avivamento, bendito seja o nome do Senhor. Aí nós vamos para o terceiro subponto da nossa lição. A gente já viu o primeiro subponto, que foi o chamado abrangente de Jesus. Nós vimos aí a promessa para todos os salvos, e agora o engano dos sensacionistas, não é? Então, olha só, o sensacionismo é uma corrente da teologia reformada de algumas igrejas históricas que afirmam que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Segundo essa corrente, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais eram apenas para os dias dos apóstolos. Então, olha só, meus irmãos, essa corrente teológica é um engano, porque não foi só para a época dos apóstolos, né? Então, segundo essa teoria, essa teologia, o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais cessaram. Foi só para aquela época, não é para hoje, né? Mas isso é um engano. E nós temos que orientar os nossos alunos, nós temos que fomentar isso na escola bíblica dominical, trazer a mensagem do avivamento, a importância do avivamento para a igreja, o batismo com o Espírito Santo. Precisamos falar dessas verdades pentecostais. Nós observamos aqui, nessa teologia, né, do sensacionista, né, onde eles afirmam que os dons cessaram, o batismo com o Espírito Santo cessou, nós vemos aqui uma ginástica de interpretação bíblica, um esforço, está forçando o texto, estão fazendo um esforço para desacreditar, né, da teologia pentecostal, ou da verdade pentecostal, da atualidade dos dons, do batismo. Então é uma ginástica teológica que eles fazem. Há outros ainda que, seguindo seus teólogos, afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão. Então, o que alguns afirmam? Eles dizem o seguinte: não, é verdade, né? O batismo com o Espírito Santo é também por nossos dias. Mas o que eles dizem? Quando é que acontece o batismo? Olha, você aceitou Jesus como Salvador, pediu perdão dos pecados, o Espírito Santo vem morar em você. Ele passa a habitar o seu coração. E segundo eles, segundo essa teologia, segundo esses teólogos, esse é o batismo com o Espírito Santo. Mas não é isso que nós observamos na palavra de Deus. Não é o batismo com o Espírito Santo a conversão do pecador. A conversão é uma coisa,
O batismo com o Espírito Santo é outra. Olha, nós já estudamos, como diz o comentarista aqui, já estudamos em trimestres anteriores, que o Novo Testamento e principalmente o livro de Atos mostra com detalhes que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Como vimos, todos os discípulos que receberam o batismo no Espírito Santo já eram salvos, já tinham passado a experiência da salvação, aceitado Jesus, já tinham crido no Evangelho, crido na palavra de Deus, levando uma vida de santificação, de santidade. Nós vemos isso. E que os dons espirituais transbordaram os limites da igreja apostólica. Portanto, como pentecostais, afirmamos o batismo no Espírito Santo com evidência física de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. O Novo Testamento, ele está cheio de exemplo que uma coisa é o processo de salvação e outra coisa é o batismo com o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus como Salvador, que você se arrepende dos seus pecados, que você passa a crer no Evangelho, o Espírito Santo vem morar em você, é verdade. É uma experiência. O Espírito Santo entra no seu coração, você sente o perdão de Deus, o amor de Deus entrando na sua vida, você sente a sua vida velha ficando para trás, você começando uma nova vida. O que é isso? É o Espírito Santo que vem habitar em você. Isso é uma pura verdade, mas não é o batismo com o Espírito Santo. São experiências distintas, a experiência da salvação e o batismo. E nós vemos no Novo Testamento, os discípulos lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, quando eles receberam o batismo, todos eles já eram salvos, todos eles já eram crentes, já tinham passado pela experiência da salvação, mas agora eles estão sendo batizados, eles estão recebendo um revestimento de poder. Então nós queremos finalizar esse primeiro ponto dizendo o seguinte, colocando o seguinte, você deve colocar isso para o seu aluno. Você deve formar isso no coração do seu aluno. Olha, nós somos uma igreja pentecostal. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo, a atualidade do batismo, a atualidade dos dons espirituais. Como disse Pedro, foi para aquela época e é para nós hoje. Ela passa, essa promessa passa a cultura, passa o costume, passam as épocas e ela sempre é atual. Aonde há um salvo em Cristo Jesus, ele pode alcançar essa promessa do batismo com o Espírito Santo. Nós que somos da Igreja Assembleia de Deus, nós temos essa experiência. Daniel Berg e Gunnar Wingre, quando vieram para o Brasil, trazendo a mensagem pentecostal, a mensagem do Evangelho, o batismo com o Espírito Santo, eles não foram muito bem aceitos. Daí, quando eles começaram ali, então, pregar a mensagem pentecostal, eles eram batizados no Espírito Santo, receberam a mensagem pentecostal nos Estados Unidos, era um avivamento que estava acontecendo nos Estados Unidos, então eles não são muito aceitos com essa mensagem. E aí eles vão fundar a Igreja Assembleia de Deus. E nas reuniões, na casa da irmã Celina Albuquerque, eles começam a orar, eles começam a buscar a presença do Espírito Santo. E de repente, nessa busca, jejum, oração, busca pelo Espírito Santo, aí a primeira pessoa brasileira, uma mulher brasileira, é batizada com o Espírito Santo. Celina Albuquerque, ela recebe a promessa do Espírito Santo. No dia seguinte, uma outra irmã também é batizada com o Espírito Santo. E hoje nós temos aí, pelo Brasil inteiro, o mundo inteiro, crentes pentecostais recebendo o batismo com o Espírito Santo, vivendo a atualidade do batismo e dos dons espirituais. Então, é uma realidade, é para os nossos dias. Bendito seja o nome do Senhor. Aí, meus irmãos, nós vamos agora para o segundo ponto da nossa lição. O dinamismo da igreja apostólica. Nosso primeiro subponto, a igreja nasce avivada. Então, meus irmãos, historicamente, a igreja nasce no dia de Pentecostes e ela já nasce avivada.
Isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo. Assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina, a igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo. Então, o comentarista aqui, ele faz um resgate do Antigo Testamento, de um avivamento, ainda ali, a gente pode dizer assim, iniciando ou de uma forma diferente, mas não deixa de ser um avivamento. Deus manda Moisés levantar o tabernáculo e ele obedece. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 40, o verso 34 e 35. Moisés, então, ergue o tabernáculo e aí Deus, ele vem com a sua glória, ele desce a sua glória divina ali no tabernáculo. O tabernáculo é todo cheio da glória de Deus. Isso não deixa de ser um avivamento, no Antigo Testamento. A presença de Deus, a presença de Deus sendo atraída àquele lugar, Deus confirmando aquele momento, aquele lugar. Então nós vemos isso também aqui no Novo Testamento. O povo está no cenáculo, está aguardando a promessa. Então tem a descida do Espírito Santo sobre a igreja, sobre os apóstolos, sobre aquelas pessoas que estão ali. O Espírito Santo enche os irmãos, eles começam a falar línguas estranhas, e aí nós vemos aqui que a igreja ela nasce avivada, cheia do poder, cheia do Espírito Santo, revestida para fazer a obra, para pregar o evangelho, expandir o reino. Então a igreja nasce avivada, bendito seja o nome do Senhor. Assim como foi no Antigo Testamento, lá no tabernáculo, a descida da glória de Deus, no Novo Testamento, desce também a glória divina, o Espírito Santo desce sobre as pessoas. Portanto, ali no Pentecoste, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana, batizando as pessoas. E dali nós vemos o crescimento da igreja de forma magistral, de forma perfeita, de forma excelente. O crescimento, os crentes revestidos, os crentes cheios do poder, agora não tem mais medo, não tem vergonha, não vão mais se esconder, agora eles vão sair, vão pregar o evangelho, vão cumprir o ID. É a igreja nascendo, é a igreja que vai impactar a sua época, o mundo da sua época, e vai chegar até nós, graças a esse avivamento, que foi o maior avivamento da história humana. Glória a Deus. Aí nós vamos para o segundo subponto deste ponto. A igreja depois do Pentecoste. Olha só, os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim: conversão e batismo. Atos capítulo 2, verso 41. Os quais eram frutos do avivamento espiritual em Jerusalém. Após o Pentecoste, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja, havia perseverança na doutrina, na comunhão e na oração. Havia também temor, sinais e maravilhas, além de cuidado especial para com os irmãos carentes. O avivamento espiritual da igreja apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas espirituais. Primeiro, palavra e oração. Segundo, comunhão, suprir a carência social dos irmãos. Então, meus irmãos, olha que maravilha, não é, que o avivamento proporcionou para essa igreja. Então, o nosso segundo subponto aqui é a igreja depois do Pentecoste, ou seja, a igreja depois do avivamento. Mudou completamente o comportamento, a atitude, a forma de ver, de pensar, de agir. É uma nova igreja, é a igreja avivada, é a igreja que agora não tem mais timidez, não tem mais medo. É uma igreja que tem resultado, conversão, batismo com o Espírito Santo. É uma igreja agora que vai apresentar esses resultados para o reino de Deus. E é justamente o avivamento, o batismo com o Espírito Santo que proporciona isso. A igreja está mais unida, a igreja tem frutos espirituais que o avivamento promove. O Pentecoste aconteceu, mas ele não passou, ele acompanha, a igreja segue avivada, a igreja segue dando fruto desse avivamento.
Diferente, né? Às vezes nós somos batizados, aí é aquele momento de emoção, é aquele momento de alegria, e fala línguas estranhas, alguns pulam, outros dançam, saltam, e aí depois daquele culto, depois daquela reunião, a gente não vê uma mudança, a gente não vê uma transformação, a gente não vê uma mudança na vida da pessoa. Parece que aqui o Pentecoste foi só lá, só no culto, só na reunião de oração, e depois acaba tudo. Com a igreja foi diferente. Teve o Pentecoste, teve o avivamento, e ela segue avivada, vivendo em novidade de vida. Olha, os doentes eram curados, o reino de Deus era divulgado, as pessoas aceitavam Jesus. Pedro prega, quase 3.000 almas aceitam Jesus. Eles impunham as mãos sobre os irmãos e eles recebiam o batismo com o Espírito Santo. Eles recebiam cura divina. Eles começaram a cuidar mais dos irmãos. Havia uma perseverança na oração, no partir do pão, na comunhão. Eles se preocupavam com a situação espiritual de cada crente. E não só o espiritual. Não era só oração, jejum, não era só ensino, palavra, mas era também a questão social. Eles supriam a carência dos irmãos. E tudo isso foi proporcionado pelo avivamento que eles receberam. Então a igreja nasce avivada e segue avivada, continua avivada, faz a obra avivada, prega avivada. Então o avivamento mudou completamente a vida da igreja. Aí fica uma lição para nós. Você já é batizado com o Espírito Santo? Você já teve essa experiência do avivamento na sua vida? A atualidade do batismo, dos dons espirituais? E o que tem mudado na sua vida? Sua vida tem sido melhor? Tem sido produtiva? Tem sido eficaz? Meus irmãos, isso é a importância do avivamento na igreja. O avivamento na minha vida, na sua vida. Tem que haver mudança, transformação, resultados melhores para nós, para nossa família, para nossa igreja, para a obra de Deus. Então, assim foi a igreja depois do Pentecoste, assim nós devemos viver também depois dessa experiência com Deus, tanto da salvação, quanto do batismo, quanto do avivamento. Bendito seja o nome do Senhor. Aí nós encerramos aqui então o nosso segundo ponto. Nós já vimos o primeiro, o segundo, e agora nós vamos para o terceiro ponto, que traz o seguinte assunto: um ministério ungido para os dias atuais. Primeiro subponto é na unção do Espírito Santo. Na pregação cristã, deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio da salvação de vidas para Jesus, expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados, conforme Jesus declarou que aconteceria. Um ministério avivado e ungido pelo Espírito Santo é indispensável à missão da igreja nesses dias. Meus irmãos, nosso primeiro subponto aqui traz esse alerta, esse cuidado para nós. A unção do Espírito Santo. Nós precisamos viver na unção do Espírito Santo. Você professor, você coordenador, pastor, toda a igreja precisa viver na unção do Espírito Santo. Um ministério ungido é diferente. Porque quando nós vivemos na unção do Espírito Santo, nós já fomos revestidos, vivemos na unção do Espírito Santo, então deve-se acompanhar os milagres de que Jesus falou. Ou seja, eu preciso viver na unção do Espírito Santo e passar por essa experiência. Na pregação, a salvação. Se a minha vida está ungida pelo Espírito Santo, eu vivo na unção do Espírito Santo, já tive a experiência do Pentecoste, hoje, na atualidade, fui revestido, fui batizado, eu vivo na unção do Espírito Santo. Então, logo o Espírito Santo vai trazer uma evidência do seu poder, uma evidência, através de sinais, através de milagres. E por que é importante esse ministério ungido para os nossos dias atuais? Porque quando nós pregarmos, as pessoas elas serão convertidas.
Quando nós pregarmos, as pessoas vão aceitar Jesus. Quando nós colocarmos as mãos, os demônios vão ser expulsos. O enfermo vai ser curado. Nós precisamos viver isso nos nossos dias. O Espírito Santo não mudou. Ele é o mesmo lá da igreja. A igreja pregava, as pessoas aceitavam Jesus. A igreja orava, os mudos falavam, os cegos viam, os coxos andavam, mortos eram ressuscitados. E nós precisamos viver isso nos nossos dias também. Se nós estamos vivendo sobre a unção do Espírito Santo, isso vai acontecer nos nossos dias. Conversão, cura, expulsão de demônio, foi o que Jesus falou. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão os enfermos. Então, nós precisamos mais do que nunca, meus irmãos, como igreja de Deus, ter um ministério ungido, ter uma vida ungida, uma família ungida, e nós vamos ver a nossa igreja crescer, a nossa célula crescer, a nossa escola dominical crescendo, porque estamos sob a unção do Espírito Santo. Nós pregamos, as pessoas aceitam Jesus, nós oramos e as pessoas são curadas, e o nome do Senhor é glorificado. Bendito seja o nome do nosso Deus. Aí nós passamos para o segundo subponto: autenticado por Deus. Um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos, dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos da pregação. Então, olha só, nós estamos falando aqui de uma preparação intelectual, né? Então, para o ministério crescer, para a obra de Deus crescer, e nós termos um ministério ungido, ele não vai se desenvolver apenas por intermédio de um preparo intelectual. Eu sou especialista em hermenêutica, em exegese, interpretação bíblica, eu estudei muito, eu sou altamente capacitado. Então, não basta somente uma preparação intelectual. Não é isso que vai fazer esse ministério ungido despontar, crescer. Não é isso. Precisa ser autenticado por Deus. Todos esses instrumentos são importantes. São importantes para o aprimoramento do obreiro, para o crescimento do obreiro. Mas só eles não bastam. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Foi assim que aconteceu em Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Portanto, o modelo da pregação no Novo Testamento é a mesma confirmada pelos sinais e prodígios de Deus. Então, olha só, meus irmãos, segundo subponto da nossa lição, autenticado por Deus. E nós vimos aqui que, apesar do preparo intelectual ser importante, eu estudar, se eu tiver a oportunidade de cursar uma faculdade, fazer um curso de teologia, um bacharel em teologia, um curso de preparação para escola dominical, uma capacitação para obreiro, diácono, tudo isso é importante. Um preparo intelectual, mas nada vai adiantar se nós ficarmos só no preparo intelectual. Nós precisamos de um preparo espiritual. E quando nós falamos de preparo espiritual, nós estamos falando, como o comentarista coloca aqui, é justamente a aprovação de Deus. E como nós vamos saber se Deus está aprovando o nosso ministério? Se Deus está aprovando o nosso trabalho? É muito simples. Marcos registra que quando os discípulos pregavam, saíam para pregar, a igreja pregando, Jesus ia confirmando com sinais. Então Deus dá uma demonstração daquele ministério. Deus dá uma demonstração sobre aquele trabalho que nós estamos realizando. E nós precisamos estar atentos a esse trabalho. Se eu sou um professor da escola bíblica dominical, já que nós estamos falando da EBD, da escola dominical, e eu recebi 10 alunos, passou o primeiro mês eu tenho 9, segundo mês 8, terceiro mês 7, e assim sucessivamente. No 9º mês eu estou com um aluno ou nenhum aluno. Será que isso não é uma
um sinal de que eu preciso mudar, de que eu preciso rever esse chamado, analisar o que eu estou fazendo de errado, ou o que eu não estou fazendo. Então, quando nós observamos, e aí a gente vê o trabalho que Deus colocou na nossa mão, Deus confirmando, o trabalho crescendo, multiplicando, né, ganhando almas, ganhando vidas, pessoas sendo curadas, Jesus agindo, irmãos, isso é um sinal de que Deus está aprovando. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aproveitar a oportunidade para nos preparar intelectualmente, mas também espiritualmente. E aí o Senhor vai confirmar o nosso chamado, vai confirmar o nosso ministério através de sinais, né, resultados. Nós vamos ver a obra crescendo, a obra desenvolvendo, a obra se expandindo. É assim que nós vamos estar atento a esses sinais. Como Marco disse, Jesus ele falou, e ele confirmava através dos sinais e maravilhas que eram operadas, tá bom? Então fica aí a dica para nós. Já estamos buscando o preparo intelectual, vamos buscar também o preparo espiritual e a aprovação de Deus para que os sinais acompanhem, para que os sinais sigam também o nosso ministério, né? Deus dando aí a autenticidade, autorizando, aprovando. Bendito seja o nome do Senhor. Aí, meus irmãos, nós passamos agora para o terceiro subponto da nossa lição, o último subponto da nossa lição, que é glorificar a Cristo. Olha só o que diz aqui o comentarista. O ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não ao homem. Não por acaso nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. Assim, toda a mensagem do Evangelho e atividade sobre a direção do Espírito Santo devem glorificar a Cristo. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir da nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Então aqui nós fechamos a nossa lição com esse ponto aqui fenomenal, que é nós compreendermos que, primeiro, o preparo intelectual é muito importante, mas só ele não basta. Nós precisamos do preparo espiritual e da aprovação de Deus. Segundo, tudo que nós fizermos é para a glória dele, não para a nossa glória. Porque às vezes nós não trabalhamos para o Senhor, nós trabalhamos para nós. Nós queremos o resultado para nós. Nós formamos os líderes para nós e não para Cristo, e não para Deus. E nós precisamos entender que a glória é para Cristo. É Deus que deve ser glorificado em Cristo através da nossa vida, do nosso trabalho. Então, quando nós fazemos uma obra, quando nós fazemos um trabalho, nós devemos entender, como disse Paulo, tudo é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O fim é Cristo, é por Ele e para Ele deve ser todas as coisas. Então aqui, irmãos, é uma lição de humildade. Nós sermos humildes, entendermos que nós somos apenas um instrumento que Deus vai usar para orientar os nossos alunos na escola bíblica dominical. Né? Se eu sou um instrumento de Deus e você é um instrumento de Deus e Deus lhe usa com uma maestria, né? E todo mundo testifica, olha, o meu professor é excelente, o meu pastor é um homem de Deus, tem uma palavra abençoada. Isso não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. João Batista, ele falou isso. Importa que eu diminua e que ele cresça. Não importa que eu desapareça, mas que Cristo apareça. Então, o fim do nosso trabalho é glorificar Cristo. Você está desenvolvendo uma excelente escola dominical? É para a glória dele. Você está desenvolvendo uma boa classe da escola dominical? Seja dos jovens, das irmãs, dos obreiros? É para a glória dele. E aí eu me lembrei agora de um pregador
que ele está pregando, e aí era um pregador que quando ele pregava ganhava muitas almas e Deus usava poderosamente nas suas mãos. E um dia ele está pregando e Deus usando ele acaba a mensagem, ele desce do púlpito. E quando ele chega próximo, que ele desce do púlpito, chega próximo do irmão, o irmão chega para ele e fala: pastor, a sua mensagem, uma mensagem maravilhosa. Deus tem lhe usado de forma diferente. Você é um diferencial. Deus tem lhe usado poderosamente. E o irmão começa a tecer elogios ali para o pastor. O pastor dá um sorriso, abraça ele e dá a seguinte declaração: meu irmão, eu sei disso. O diabo acabou de me falar ali no púlpito. Ou seja, ele era um instrumento na mão de Deus, mas ele sabia que a glória era para o Senhor. Não era ele que fazia, era Deus. E enquanto ele estava pregando, o diabo estava querendo colocar o orgulho, a vaidade no seu coração. E ele resiste o diabo. E quando ele chegou ali, que o irmão vem, não era um simples elogio, era mais uma vez o diabo usando para tentar trazer o orgulho para o coração dele. Então, como disse Paulo, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós precisamos compreender isso. Não somos nós, é o Senhor. Vamos lá, meus irmãos, para a conclusão da nossa lição. A conclusão nos diz assim: a Igreja Apostólica nasceu sobre o avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo com o Espírito Santo. Ao longo de sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros ou congregados. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre a Igreja. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje. E aí, meus queridos, nós terminamos a nossa lição e fica aqui um incentivo para você, professor, aproveitar essa oportunidade para motivar o seu aluno, motivar sua classe, motivar sua EBD, para buscar o batismo com o Espírito Santo. E esse batismo vai fazer toda a diferença na vida do seu aluno, no seu ministério, na sua classe da EBD, na sua igreja, na sua família, na sua história. Então incentive o aluno a buscar o batismo com o Espírito Santo, porque ele é real, é atual, é para os nossos dias. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Um bom estudo a todos. Meus irmãos, para quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu comentário, deixa as suas dúvidas, nós estaremos lendo e respondendo todos os comentários. Você pode deixar sugestão também de como nós melhorarmos o nosso canal. Interaja conosco, nós estaremos lendo e respondendo todos os comentários. Se você quiser, deixe aí nos comentários quanto tempo você serve ao Senhor e se você já é batizado. Tá bom? Então você vai comentar: olha, eu sirvo ao Senhor tantos anos e já sou batizado. Eu fui batizado no dia tal, no ano tal, e foi uma experiência maravilhosa. Conte um pouco para a gente da sua experiência. E se você ainda não é batizado, deixe também seu comentário. Olha, eu aceitei Jesus tal, eu sirvo ao Senhor tanto tempo, ainda não sou batizado, mas estou buscando. Ou então, olha, eu desanimei, não estou buscando mais, né? Deixe seus comentários aí. E se você já é batizado, Deus abençoe. Se você ainda não é, continue buscando, continue perseverando, clamando ao Senhor, porque o batismo é para você. Bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro na nossa sala de aula da EBD Inovadora. Graça e paz a todos.